Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Quem está certo? Michelson Borges ou pastor Samuel Ramos? Referindo-se a Apocalipse capítulo 17, verso 9. Eu vou ler aqui o capítulo 17, verso 9. A gente vai ouvir depois aí a interpretação do pastor Michelson Borges e também a interpretação do pastor Samuel Ramos. Após a morte do Papa Francisco, põe fim aos 7 reis. Agora, como é que vai ficar a interpretação do Samuel Ramos? Vamos então ouvir a interpretação do pastor Samuel Ramos e também a do pastor Michelson Borges. A gente vamos dar aqui o nosso comentário, mostrado na Bíblia, para ver quem se aproxima mais, a interpretação que se aproxima mais da palavra de Deus. A sétima cabeça foi partilhada por 2 papas, porque o Bento XVI renunciou e o Papa Francisco passou a fazer parte da sétima cabeça. Meu querido irmão, nós estamos vivendo no cumprimento desta profecia de Apocalipse 17, verso 10. Começou a ser entendida no tempo da 6ª cabeça papal, João Paulo II. 5 já tinham se passado e agora estamos na última cabeça papal. Começou com Bento XVI, continua com o Papa Francisco e se o Papa Francisco renunciar, vai entrar outro Papa ainda na 7ª cabeça. E se o Papa Francisco não renunciar e morrer, então acaba a 7ª cabeça e então vem o 8º poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 17, e o verso 9. Preste bem atenção que diz aqui, ó. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, preste bem atenção. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Quantas cabeças são? São 7 cabeças. Está dando a interpretação da besta que a mulher está sentada. Quando você lê aqui o capítulo 17, você vai ver o verso 1 até o verso 4, você vai ver uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, onde uma mulher, que sabemos que mulher em profecia é a igreja, está sentada em cima desta besta, deste poder. Então, quando fala assim besta, pode ser um animal. Não deu para significar que animal, mas animal significa poder, reinos ou rei. Aí, quando a gente vai ver agora qual foi a interpretação do pastor Samuel Ramos, ele diz que a interpretação aqui dessas cabeças, esses 7 reis, são os papas que começaram a reinar desde 1929 para cá, um tratado de Latrão com Mussolini. Nós sabemos que o Papa Pio VI foi preso em 1798 pelo general Bitinier de Napoleão e foi tirado dali de Roma e morreu na prisão. Passou 131 anos, os seus antecessores não falavam em público. Até que chegou Mussolini, aquele ditador romano, que era amigo do Hitler. O que ele fez? Devolveu todos os poderes que o Papa havia perdido em 1798, lá na Revolução Francesa, quando o Papa Pio VI foi preso. E aconteceu, de 1929 para cá, já tem vários papas. Esse agora que morreu, que foi o Papa Francisco, é o 8º Papa. Mas, segundo o Samuel Ramos, ele procede do 7, então significa que a 7ª cabeça não existe mais. Qual foi os papas que tiveram ali desde 1929 para cá? Os papas foi o seguinte, eu notei aqui, Pio XI, o Pio XI já era papa, desde 1929 já era papa, ele foi papa, aí quando Mussolini entregou para ele as concordatas, devolveu para ele os 44 hectares de terra, deu também novamente os poderes para ele, que ele havia perdido como chefe de Estado e também como líder religioso. A partir desse momento, ele passou a ser um rei, passou a ser um trono, passou a ser um governante de Estado e também um chefe de uma religião, da Igreja Católica. E Pio XI, ele começou a reinar em 1929, só que ele não falava em público, só foi falar em público em 1929. Ele começou a reinar, em 1922, só foi começar a falar, ter esses poderes, a partir do ano de 1929 até o ano de 1939. Os papas que reinaram foi
Pio XI, 1929, até 1939. Depois veio Pio XII, de 1939 até 1958. Depois veio João XXIII, de 1958 até 1963. Aliás, foi 1959 até 1963. Depois veio Paulo VI, de 63 até 78. E depois veio Paulo I, que ficou apenas um mês, né? Ficou apenas um mês ali no poder, não fez praticamente nada. E depois ficou só em 1978. Depois veio João Paulo II, de 78 até 2005. Depois de 2005 veio Bento XVI, de 2005 até 2013. Em 2013 veio o Papa Francisco. Agora, Papa Francisco e Bento XVI, segundo Samuel Ramos, era só uma cabeça, ela veio do 7. Então, ó, Pio XI, XII, João XXIII, Paulo II, Paulo I, Paulo VI, né, Paulo I, Paulo II, são 6 papas. Segundo a interpretação do pastor Samuel Ramos, entende-se aqui, vou ler mais um versículo para nós entendermos, é o verso 10. Preste atenção no que diz o verso 10 aqui, ó, para nós podermos dar uma explicação da interpretação do pastor Samuel Ramos e depois do Michel Subosh. Olha o que diz aqui. Eu vou ler novamente. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. Verso 10. Dos quais 5 já caíram. Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Aqui ele fala pouco tempo. A palavra origó, para pouco tempo. Então preste bem atenção que aqui está dando o anjo está dando a interpretação da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele diz, as 7 cabeças são 7 montes. Pastor Samuel Ramos diz que esses 7 montes são os 7 montes de colinas ali de Roma. Pastor Luiz Gonçalves também. Pastor Luiz Gonçalves também afirma na sua interpretação, dizendo que essas 7 montes são os 7 montes de Roma. A única cidade do mundo que é conhecida como cidade de 7 colinas é Roma. Então, vejam bem, ali em Roma se encontra aqui uma igreja sentada. E esta é a igreja romana. Aqui, quando chega aqui, 5 já caíram, segundo o pastor Samuel Ramos, entende-se quando o Papa João Paulo II era Papa. Aí veio porque as profecias de Apocalipse é para o futuro e não para o passado, historicista. Ela vem quando o profeta, quando profetiza alguma coisa, ele não profetiza para o passado, ele profetiza para o futuro. E segundo Samuel Ramos, ele diz o seguinte aqui, entende-se essa profecia no tempo do João Paulo II. 5 caíram. Qual foi os 5 que caíram? Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, Paulo I, e agora estava o sexto, que era João Paulo II. Depois do João Paulo II, ele diz aqui, vamos ler, capítulo 19, verso 10. Olha só, dos quais caíram 5, e um existe. Quem existe? João Paulo II existia. E o verso 10 diz o seguinte, dos quais caíram 5, um existe, e outro ainda não chegou. Quem que existia? João Paulo II. O outro ainda não chegou. Quem quer chegar? Bento XVI. E quando chegar tem que durar pouco tempo. Realmente foi muito pouco tempo. 2005 para 2013 foi apenas 8 anos. Agora, no verso 11 diz o seguinte, e a besta que era e não é, mas também é o 8º rei, mas faz parte dos 7. Olha que interessante. E caminha para a destruição. Quer dizer, se nós já estamos 7 reis, esse 8º rei já vai caminhar para a destruição. É a interpretação do pastor Samuel Ramos. Esse 8º rei pode ser qualquer papa, mas logo em seguida vai vir quem? Vai vir o anticristo, a personificação de Satanás, dizendo que é o próprio Cristo e vai enganar muitos e vai sentar ali no trono de Roma do Vaticano. Essa é a interpretação do pastor Samuel Ramos. Agora,
eu vou mostrar para vocês agora a interpretação de Michelson Borges. Michelson Borges, ele diz que esses 7 montes não tem nada a ver com as 7 colinas de Roma. Ele compara lá com o livro de Jeremias, no capítulo 51, 25, que diz que os 7 montes, né, que monte significa reis, reinado. Então ele pega a interpretação que já foi dada para as 7 cabeças e tenta interpretar aquela interpretação que já foi dada para as 7 cabeças. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que há uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E agora a Bíblia está dando interpretação. As cabeças que viste são 7 montes, onde a mulher está sentada. Os chifres são os reis. As águas são multidões, nações, tribos, línguas e povos. Espera aí. Se eu for interpretar os montes, eu também vou ter que interpretar nações, tribos, línguas e povos. Porque a Bíblia já não deu interpretação de Apocalipse 17, da besta. E como que agora eu vou ter que dar interpretação da Bíblia? Não tem lógica, né, pastor Michelson Borges? Não. Mas aí ele pega, não só ele, como a maioria dos teólogos adventistas, diz o seguinte: 5 caíram. Egito, olha, os que caíram. Egito foi os que perseguiram o povo de Deus, né? Egito, a Síria, aí vem a Babilônia, os Medos-Persas, a Grécia. 5 caíram. 1 existe. Quem que existia no tempo de João? Roma. Tá bonitinho aí, não tá a interpretação? Tá. Agora diz, Roma, 1 caiu, o outro vai vir. Que será o quê? O 7º. Mas quando ele virá, durará pouco tempo. Só que a interpretação deles, esse poder que viria é o poder papal, que foi o que mais durou desde 1538 até 1798. Foi 1260 anos de perseguição, de supremacia papal. E aí ele pega esse pouco tempo e diz o seguinte: não, esse pouco tempo é Origon, é Micron, é que a palavra mesmo dada lá para Satanás, que pouco tempo lhe resta. Aí eu lhe pergunto, como que uma pessoa com a inteligência de um pastor, que tem mestrado, doutorado, não sei mais o quê, como que uns camaradas desse pegam uma interpretação dessa, comparar o tempo de Satanás com o tempo de impérios? Esses impérios aqui, pouco tempo é comparado com o tempo dos impérios que passaram. Não tem nada a ver com Satanás. Porque 6.000 anos para Satanás é muito pouco tempo mesmo. Por quê? Porque ele passou uma eternidade no céu. Não sabemos quantos bilhões ou trilhões de anos de eras, não sabemos. Mas foi uma eternidade. E quando fala pouco tempo, era apenas 2.000 anos que ele teria de tempo. É pouquíssimo tempo para o diabo mesmo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, não adianta querer dizer que não, a palavra Origon, a palavra Micron, está simbolizando a tempo, e etc. É mesmo lá que foi dada para o diabo, não tem nada a ver. O tempo para Satanás não tem nada a ver com esse tempo desses impérios que caíram. Porque quando o último império viria, seria pouco tempo comparado com os outros impérios que reinaram. Eu acho que depois você entender. Então, vou repetir. Se eu tenho que dar a interpretação dos montes, então terei que dar a interpretação também das águas, dos povos, multidões. O que significa multidões? O que significa nações? O que significa tribos? É porque foi dada a mesma interpretação, lembra? Você vai ver Apocalipse 17 e diz: as águas que viste onde a meretriz está sentada são multidões, nações, tribos, línguas e povos. Ah, é? Então me dê a interpretação das nações, das multidões, das tribos, línguas. Me dê a interpretação também, me dê. Da onde você vai me dar essa interpretação? De canto nenhum, porque a Bíblia já deu a interpretação da interpretação de Apocalipse, da besta de Apocalipse, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Deu para entender? Então, ele pega também, pastor Michelson Borges, você pode ver o vídeo dele que tem lá, debatendo ali o pastor Samuel Ramos, ele coloca também ali outra interpretação, que é Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma papal, França, na venda de França, e depois vem o 8º rei, que é a união do Estado com a igreja, que vai durar pouco tempo. Então, essa é as duas interpretações
do pastor Michel Soboge e do pastor Samuel Ramos. O pastor Samuel Ramos explica que as 7 cabeças são 7 montes. É o que a Bíblia já deu a interpretação, então eu não posso interpretar 7 montes, porque a Bíblia está dando interpretação nos 7 montes. O mesmo pensamento tem também o pastor Luiz Gonçalves, e eu também acompanho esses dois. Também acredito que esses 7 montes, aonde a mulher está sentada, são as cidades de 7 colinas. Não tem nada a ver lá com Jeremias capítulo 51 e o verso 25 dos montes, que está simbolizando os reis. Esse monte lá, esse monte está simbolizando os reis, não tem nada a ver com esses montes de Apocalipse, porque esse monte de Apocalipse é a interpretação que a Bíblia está dando das cabeças. Deu para entender? Então, se eu tenho que interpretar os 7 montes, eu teria que interpretar também as águas, porque diz, as águas que vistes, teria que interpretar também os chifres, porque ele fala que os chifres que vistes são 10 reis. E então você me explica, que reis? O que significa reis? O que significa reis? O que significa, Michel Soboge, vocês que acreditam que não é monte, que não é reis? Então, se a Bíblia diz que os 10 chifres são 10 reis, então você vai dar a interpretação dos reis, do que significa os reis. Já que você está também dando a interpretação dos montes. Os montes são reinados. E os reis são o quê? E a multidões, nações, tribos, línguas e povos. O que significa multidões? Nações, tribos, línguas e povos. Que é a mesma interpretação que está dando lá quando você lê. Leia todo Apocalipse 17 que diz lá. Ele está dando interpretação das águas, deu interpretação da besta, deu interpretação da mulher, deu interpretação das cabeças, né? Lá está dando interpretação de tudo, a Bíblia. O que é mulher? Mulher é igreja. O que é chifre? Reis. O que é cabeça? Montes. O que é águas? Multidões, nações, línguas e povos. Então eu não vou interpretar multidões, nações, línguas e povos. Deu para entender? Então, é por isso que eles se enrolam. Claro que ninguém podemos bater o martelo e afirmar essa é a interpretação correta. Não. Eu creio que a gente não pode então bater o martelo. Mas a que mais se aproxima é do pastor Samuel Ramos e do pastor Luiz Gonçalves. Luiz Gonçalves também acredita que os 7 montes são... os 7 montes onde a mulher está sentada são as 7 colinas de Roma, ali onde a mulher está sentada. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre a interpretação do pastor Samuel Ramos e do pastor Michel Soboge. E eu pergunto para você, quem está correto? Quem está mais próximo da interpretação da palavra de Deus? Repito, nós não podemos interpretar aquilo que a Bíblia já interpretou. Se a Bíblia já interpretou, nenhum teólogo do mundo tem autorização, nenhum profeta, ninguém tem autorização para interpretar o que a Bíblia já interpretou. Essa é a minha opinião. Eu creio que a Bíblia já deu interpretação ali. Ela deu interpretação das águas, deu interpretação da besta, deu interpretação das cabeças, deu interpretação dos chifres, da mulher. Então, se já deu interpretação, eu não preciso mais dizer, vou interpretar o que significa multidões, nações, significa, não vou. Já que você está dando interpretação, aos montes significa reinos. E nações, e tribos, e línguas, e povos significa o que então? E os reis, os 10 reis, significa o que dos 10 chifres? Deu para entender? Então, espero que tenha entendido um pouquinho. Na minha opinião, o que mais se aproxima da Bíblia é a interpretação do pastor Samuel Ramos e do pastor Luiz Gonçalves. Eu não sei se você vai concordar comigo, não é obrigado. Você também vai dar a sua interpretação aí. Que Deus abençoe você, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da Bíblia, o canal da Profecia, o canal da Verdade. Se você gostou do conteúdo, dê aquele likezinho, dê aquele comentário respeitosamente e também compartilhe com alguém que você conhece. Fique na santa paz de Jesus.